A tristeza é um dos elementos que nos faz, muitas vezes, não apenas não nos movermos, mas não nos movemos pela nossa própria vontade. Alguns consideram a tristeza como uma forma de precaução, uma forma de preocupação e autopreocupação com o objetivo de entender que algo não está certo. E essa tristeza não apenas move a plot de uma maneira um pouco mais lenta em até um certo ponto de vista, ou pode gerar uma drástica mudança devido aos acontecimentos dessa preocupação. Quer então entender como transformar a tristeza como algo realmente transformador nos seus personagens, suas histórias e o world building? Então, sim, bora! Alô, world builders, tudo bem? Aqui é Rafael Campos, estamos com mais um episódio e hoje nós iremos falar um pouco mais sobre a tristeza. A tristeza como um elemento transformador na psicologia humana e também muitas vezes abordado como um elemento realmente motivador até um certo ponto, transformador no outro, paralisante no outro, ou simplesmente um elemento de empatia. Existem diversos filósofos até que trazem essa ideia diferente do que seria essa tristeza, mas iremos discutir não apenas filosoficamente, psicologicamente, bioquimicamente, comportamentalmente, mas também narrativamente e dicas interessantes para abordar essa tristeza. Como, por exemplo, para Aristóteles, a tristeza é uma das paixões da alma. Sentimentos que afetam o corpo e a mente. Em sua obra Ética Nicômico, ele vê a tristeza como uma reação proporcional a perdas ou males, parte do equilíbrio emocional necessário para alcançar a eudemonia ou felicidade e florescimento humano. A tristeza, nesse sentido, pode ser apropriada ou até virtuosa, quando está em uma harmonia com a razão. Já para Santo Agostinho, considera a tristeza como um dos afetos da alma que surge da perda de algo amado. Na obra Confissões, ele descreve como a tristeza pode nos aproximar de Deus a revelar a nossa fragilidade e dependência. Contudo, também alerta que o apego excessivo ao mundo pode tornar a tristeza um sinal de desordem da alma. Já para René Descartes, a tristeza é uma das 6 paixões básicas da alma, sendo definida como uma sensação desagradável causada pela impressão que o mal nos causa. Em As Paixões da Alma, ele explica que a tristeza serve como um sinal de alerta, indicando que algo nos prejudicou ou nos ameaça. Já para Spinoza, a tristeza como uma paixão que diminui a potência de agir do ser humano. Em Ética, ele contrasta a tristeza e a alegria, que aumenta essa potência. A tristeza para ele está relacionada à percepção da perda ou impotência e é vista como algo nos afeta a nossa essência racional. Já vendo a ideia de Jean-Paul Sartre, ele vê a tristeza como uma consequência da liberdade e da responsabilidade humana. Em um mundo sem sentido dado, cabe ao indivíduo criar o seu propósito, e essa liberdade radical pode levar à angústia e à tristeza. Para ele, a tristeza pode revelar o vazio da existência e a falta de garantias externas. Seja como for, a filosofia muitas vezes vê a tristeza como algo que é transformador e muitas vezes catapultante em relação ao nosso estado de espírito, principalmente com as relações que existem entre a sua vontade, a sua essência e o que está acontecendo. Imaginando de uma forma um pouco mais narrativa, a gente imagina que a tristeza muitas vezes é o estado de espírito a partir da perda de algo. Porém, para a galera que assiste diversos animes, principalmente,
ou até mesmo alguns filmes de ação ou histórias que tratam esse tipo de motivação à base da tristeza, muitos personagens utilizam dessa perda como algo transformador e catapultante positivamente. Para muitos personagens que abordam seu arco mais vilanesco ou seu arco mais de caída, utiliza dessa tristeza como algo transformante que quebra algo dentro dele, fazendo com que a sua transformação seja catapultante de forma negativa. Então é interessante que quando você for abordar a tristeza, entender um pouco mais desses princípios filosóficos que eu já trouxe e citei alguns trechinhos, é interessante como forma de transformação de personagem, seja pela sua perda, seja pela a distância entre algo desejado e o que acontece de verdade, seja também pela desaproximação ou, no caso, afastamento de algo bem maior. Esse algo maior, por exemplo, trazido por São Agostinho, não precisa ser necessariamente Deus. Pode ser uma divindade, ou um amor, ou uma meta, ou simplesmente um ponto narrativo que você distanciará a partir da perda de uma fé ou simplesmente da quebra da sua ambição. E é interessante quando você for construir arcos de personagem, entender que a tristeza pode movimentar ou mover a velocidade da sua história de acordo com a necessidade que você achar interessante. Então, trabalhar a tristeza como forma de construção de personagem utilizando princípios filosóficos é interessante como forma de conteúdo ou construção narrativa para arcos ascendentes, arcos descendentes, arcos de descida e subida, arcos de subida com descida, arcos retos para cima, arcos retos para baixo, ou simplesmente apresentação de motivação de personagem. Porém, a gente fica imaginando também, e se quisermos construir um personagem pautado realmente com a tristeza? Entender elementos psicológicos talvez seja interessante para abordarmos essa proposta de motivação e também construção de personalidade e de comportamento. Por isso que na psicologia a tristeza é considerada como uma emoção básica e universal, geralmente associada a perdas, frustrações, dor emocional ou desapontamento. Ela é caracterizada por sensações de vazio, redução de energia, retraimento social e, em alguns casos, e muitas vezes, o choro como principal característica visual. Ela pode surgir diante a perdas reais ou simbólicas, como a morte, rejeição, fracasso, desapontamento. Tem uma função adaptativa, que permite o recolhimento e a reorganização emocional. Por isso é interessante entendermos de formas diferentes como as pessoas elas representam e expressam essa tristeza. Representação da tristeza muitas vezes pode ser apenas com um silêncio, ou simplesmente um contraste visual entre um sorriso e lágrimas que estão juntas dentro do mesmo momento. Podemos colocar a tristeza como algo que não é plausível naquele momento por uma questão puramente social, de status, de poder ou constitucional, ou simplesmente situacional. Um personagem que não se pode permitir-se, a partir de outros, abraçar a tristeza e por isso a nega verbalmente, mesmo que sua feição seja algo diferenciado. Ou simplesmente por forma de mostrar para o outro não apenas aquele ser o amparo, e ele sorri aquele sorriso amarelo que vai sendo muito mais doloroso para nós que estamos vendo essa cena, porque sabemos que lá dentro ele queria muito mais chorar, porém o sorriso é algo que nos vem ao rosto. Muitas vezes o silêncio não é simplesmente a tristeza. Pode ser simplesmente também um fato de um momento de personalidade. Pessoas, muitas vezes alegres, podem ter passados depressivos ou um mascaramento da sua tristeza.
Então, entender personagens ou construir personagens tristes não é simplesmente colocá-lo na depressiva ou simplesmente colocá-lo numa situação de enclausuramento ou ostracismo. Personagens tristes podem ser sociáveis. Personagens tristes podem ser companheiros. Personagens tristes podem ser motivadores. Personagens tristes podem ser engrandecedores. Personagens tristes podem nunca se parecer triste até o momento de realmente se mostrar que era triste. Mostrando então como a psicologia nos mostra que a tristeza pode ser simplesmente um momento, ou patogênica se chegarmos a níveis muito prolongados ou intensificados. Mas como nós observamos a tristeza, sentimos a tristeza, refletimos a tristeza, absorvemos a tristeza, vai obviamente de quem nós somos, nosso status social, nossa criação, o mundo em volta, nossa personalidade. Então, entender a tristeza e como ela vai ser construída e manipulada pode ser também relacionada diretamente ou divertidamente. Pode ser algo que seja simplesmente wordbística social cultural. Ou pode ser simplesmente algo relacionado a um ponto específico em toda a timeline daquele personagem. Personagens são frustrados a todo momento. Pessoas são frustradas a todo momento. E como você lida com essa frustração? Como algo que vai catapultar para frente dizendo não vou errar novamente, por isso irei treinar e crescer? Ou mostro que sou uma pessoa bosta e o que eu mereço realmente é o fundo do poço? Construção de personagens pela tristeza é uma construção que, apesar de parecer que é algo que vai puxando para baixo, algo que vai consumindo, algo que vai diminuindo, na verdade é uma construção muito mais intensa e expansiva, porque não é apenas simplesmente junções neuronais bioquímicas, apesar de que sim, a neurociência considera muitas vezes a tristeza como uma relação e como os seus aspectos sociais, culturais e fisiológicos se entrelaçam e o seu cérebro entende aquilo como algo triste. Porém, aquele alerta, como que você vai construir esse alerta narrativo no seu personagem? Vamos então entender os gatilhos da tristeza em cima das nossas funções narrativas. Primeiramente, novamente, é trazer a parte motivacional. Mas como seria essa parte motivacional? Essa motivação não é necessariamente levantar, mas sim a motivação do personagem. A partir dessa tristeza transformada, ele vai se transformar em algo? Ele já se transformou em algo? Ele evita ser transformado em algo? Ou quais são as motivações transformadoras que existem nesse personagem? Qual é a ambição? Nunca mais entristecer-se? Entristecer o outro? Entristecer a todos? Como que eu vou transformar essa tristeza como a motivação do personagem? Perdi, por isso quero vingança. Perdi, por isso quero redenção. Perdi, por isso quero transformação. Perdi, por isso eu quero a minha autotransformação, que vão fazer com que eu não exista mais. Qual é a motivação que a tristeza transformou no seu personagem? Muitas vezes, quando a gente se depara com uma situação triste, a gente chora, a gente cria uma empatia, a gente tenta buscar de alguma forma que nos faça entender aquilo de alguma forma. Então a tristeza também acolhe, a tristeza também é empática. O ser humano, a partir da expressão da tristeza, identifica de forma mimética elementos que nos faz contrair os nossos próprios músculos faciais,
seja associado à felicidade, à tristeza e ao choro relacionado. Quando vemos alguém triste, criando esse fator empático, choramos juntos, procuramos dentro dos nossos arcabouços mentais e nossos arcabouços memoriais elementos que ou nos aproximem daquele personagem ou nos mostrem uma situação que pareça ou que muitas vezes é aquilo. Choramos pela morte de um personagem considerando que aquele personagem nunca existiu? Porém, a não existência daquele personagem vai fazer com que nós mudamos. O nosso teatro da mente faz com que regiões do cérebro sejam ativadas. Aí a neurociência mostra que essas reações ativadas geram também neurotransmissores que nos faz chorar esses elementos. Da mesma forma que aquele gatilho nos puxa no momento histórico nosso, fazendo com que a gente relembre a perda de um ente querido, a associação à perda ou o futuramento daquilo. Nunca perdi um animal? Ao ver aquela perda naquele filme, faz com que eu pense como seria. Eu já perdi um animal. Vendo aquilo, eu vou puxar numa memória aquele mesmo sentimento. Então é interessante porque a empatia também é algo que vai transformar e vai puxar. Gatilho da assimilação? Também. Devido porque quando a gente aproxima dois elementos, personagem, leitor, a gente cria uma associação muito mais forte. Obstáculos narrativos. Muitas vezes esses obstáculos narrativos são como forma de criar alguns checkpoints interessantes. E esses checkpoints com certeza serão não apenas transformadores, mas também de reviravolta narrativa. E essa reviravolta narrativa pode puxar a gente de diversas formas diferentes, criando empatia, assimilação, criação de obstáculos que são realmente pontuais. Essa tristeza pode ser não apenas emocional, como essa tristeza pode ser a consequência desse obstáculo narrativo. Então é interessante que as perdas que o seu personagem vai ter, as frustrações que o seu personagem vai ter, as derrotas que o seu personagem vai ter, não apenas precisam gerar um certo nível de tristeza, às vezes direto, indiretamente, mas essas dificuldades podem e devem gerar elementos que vão fazer com que a narrativa mude de velocidade. Às vezes ela está rápida demais, o progresso está rápido demais. Então a perda, a morte, o sacrifício, a assimilação, tristezas, choros e arrependimentos podem gerar esse elemento de diminuir a velocidade. Talvez aquele personagem esteja lento demais na sua progressão. Então a morte, o sacrifício, a idealização, o progresso, o arrependimento, frustrações podem ser aquele movimento que vai auxiliar naquela evolução. Precisávamos que Yurusuke Urameshi despertasse todo o poder do Leiku Hadoken. Então a morte da mestra Genkai fez com que tivesse um aumento de poder. Precisávamos que não apenas o Kuwabara, o Kurama e o Riei também tivessem uma transformação de poder. Por isso Yusuke Urameshi se sacrifica durante a luta contra o Sensui. Porque essa tristeza transformou-se em motivação / raiva, e isso fez com que houvesse uma modificação rápida, uma transformação bem mais rápida. Então foi um obstáculo até um certo ponto, porque a morte não foi realmente algo que foi eterna. Genkai foi trazida de volta após o torneio e Yusuke ressuscitou como um mestre do Keikai. Mas a forma de transformação a partir desse luto, dessa tristeza, transformou-se e construiu-se algo muito maior. Quem nunca chorou, assistindo no caso One Piece, por um pedaço de madeira flutuante que renasceu como um barco muito mais forte e com a essência daquele barquinho. Por isso que a construção da tristeza precisa ser bem desenvolvida. Não apenas colocar como uma morte ou simplesmente uma perda, porque isso pode acabar sendo simplesmente trivial. Cuidado com o melodramático. Fazer com que o personagem chore demais, sofra demais, pode ter então um afastamento entre o personagem e o leitor porque vai achar o personagem muito chato.
Mas às vezes, colocando um ótimo desenvolvimento, aquele melodramático na verdade se torna uma construção obrigatória do personagem. Muitas pessoas, ao lerem Evangelion, não conseguem criar uma aproximação emocional tão forte com o protagonista Shinji, porque ele chora, porque ele reclama, porque ele grita, porque ele não, e não, e não. Mas se imaginarmos todo o espectro emocional que se desenvolve nesse personagem, muitas vezes essa falta de aproximação, esse afastamento, é porque nós sim nos identificamos tão fortemente com aquele personagem que não queremos aceitar essa aproximação, esse vínculo, essa união, falando que nossa, ele é chato, nossa, ele não é legal, nossa, eu não sou assim. Mas muitas vezes sim, você é assim. Então criar esses halos emocionais, essas criações, não melodramáticas, mas essas construções de desenvolvimento, fazem com que toda a construção se torne muito mais importante, muito mais forte. Por isso, pessoal, construa a tristeza, desenvolva a tristeza. Queremos sim chorar nos seus universos, chorar pelos seus personagens, chorar com os seus personagens. Queremos entender as lendas mais tristes, as histórias mais tristes e acompanhar essa evolução ou até mesmo queda de personagem. Porque mesmo que seja como for todo o arco, uma mensagem será passada. Se você chegou aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque elementos como tristeza, narrativa, felicidade, medo, construção, nojo ou qualquer outro elemento base da psique humana pode e deve ser utilizada para a construção de personagens, culturas, percepções, filtros e narrativa. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!